Estamos aqui em mais um episódio e eu só trago cases de sucesso. E o episódio de hoje é com uma mulher fantástica que eu já ouvi falar do nome dela, mas eu tive uma grande experiência, uma experiência incrível, intensa, que foi este ano. E é com muito prazer que eu trago essa mulher de Criciúma, ela que é podóloga, Ju Medeiros. Seja bem-vinda aqui no Só Pode Coisas Boas, Ju. Oi, Teca, tudo bem? Eu queria agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui, ser convidada por ti. Eu sei que tu tem um monte de gente, tu conhece muita gente, então eu tô bem feliz pelo teu convite. Tá aí, vamos falar só coisas boas. Só coisas boas. Só coisas boas. E uma coisa que nós temos em comum, Ju, que eu tava olhando, né? Antes de nós sentarmos aqui, ter esse bate-papo... Eu sempre gosto de saber um pouquinho, né, do perfil, dos gostos, né, de quem eu vou estar fazendo esse podcast. E uma coisa muito interessante que eu vi que nós duas somos duas palhaças. No bom sentido. Porque a Ju, ela faz também serviços voluntários, como eu faço. E tu não sabias, né? Isso poucas pessoas que sabem, né? Mas uma vez a cada um ano, eu saio vestida de palhaça. Oh, que legal. E geralmente era no dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças. E esse dia 12 eu não consegui sair. Meu filho tinha um campeonato, e aí teve toda a chuva e eu não saí de palhaça. Mas eu tô para sair em dezembro, né? E vou visitar alguns hospitais. E vou levar um pouquinho, né, do meu amor, do meu carinho. E eu vi, né, que tu também fez esse trabalho. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse trabalho, né, as duas palhaças aqui, ó. Foi o meu primeiro contato com trabalho voluntário, assim. Eu morava em Floripa, estava estudando engenharia. E eu fazia esse trabalho voluntário no hospital universitário, lá do HU. A gente se vestia de palhaço, tinha um grupo que o pessoal tocava violão e a gente ia alegrar as pessoas. E era muito legal, assim, né? Porque a gente sai de lá, assim, energizado, né? Então, era uma época que eu morava sozinha, era um pouco difícil, assim, para as coisas... Eu tinha bastante dificuldade, assim, financeira na época. Então, era uma coisa que me dava um gás, assim, que me dava uma vontade, assim, não, vamos acordar, vamos, tipo assim, eu saía de lá só agradecendo tudo que acontecia comigo, assim, porque a gente vê as dificuldades que as pessoas passam, né, e às vezes o nosso problema, a gente vê como é pequeno perto de outras coisas que acontecem, né. Exatamente, fica pequenininho perto de pessoas que têm histórias, né, que são maiores que a nossa. E aí a pergunta, né, que eu tenho uma curiosidade, assim como todos que nos seguem aqui, como a Ju iniciou na podologia? Como tu iniciou? Já entendi que tu morou fora, morou em Floripa, tu é natural de lá. Nos conta um pouquinho essa trajetória. Eu sou aqui de Criciúma. Sou aqui de Criciúma. E eu posso dizer que eu sou podóloga desde os 13 anos de idade, porque 13? Eu comecei fazendo a minha unha, eu aprendi a fazer a minha unha sozinha e comecei a fazer das minhas amigas, né? As minhas amigas viam assim, tu faz direitinho, faz a minha então pra gente sair, pra ficar com a unha arrumadinha. E eu comecei a fazer as delas e elas viram e as mães delas começaram a pedir para eu fazer a da mãe dela e foi tudo assim sozinha, fui aprendendo sozinha e era uma forma de eu ganhar um dinheirinho no verão, assim, né? Então no verão eu fazia a unha das mães das minhas amigas e das minhas amigas. E eu fui crescendo, continuei, assim, quando eu podia, eu fazia a unha da minha avó, da família, todo mundo daí cobrava um troquinho. E aí fui estudar, acabei escolhendo engenharia, porque eu acho que a gente nunca está pronto, né? Com 18 anos a gente não sabe o que a gente quer, eu achava que era o que eu queria fazer. Fui fazer engenharia, não gostei, detestei o curso. E eu morava em Floripa e eu pagava minhas contas fazendo unha num salão. Trabalhava no salão depois da aula e trabalhava sábado, domingo. E às vezes eu faltava aula porque eu gostava de fazer unha. Nossa. Só que era uma coisa que não era rentável assim para mim, né? Tu chegou a se formar? Não cheguei a me formar. Não te formou? Eu fui até a 7ª fase, quase me formei. Quase se formou. E a minha mãe, na época, ela era secretária da doutora Silvana Zarur, uma dermatologista. E então, todo final de semana eu vinha pra cá e fazia as unhas da família dela, assim, né? E a gente conversava bastante, eu era bem novinha, daí eu atendia ela, o marido, e eles me davam bastante lição, assim, me ensinavam bastante coisas. Te incentivaram? Me incentivavam, é.
E aí ele via que eu não estava feliz na profissão, ele assim, Ju, tu tem que fazer o que tu gosta, tu não tá feliz. Aí a doutora Silvana falou assim, Ju, eu preciso de uma podóloga aqui em Criciúma, por que tu não faz podologia? Tu já tem jeito assim para fazer unha, tu é boa nisso? Foi a primeira podóloga em Criciúma? Não fui, já tinha duas profissionais aqui na cidade. Mas ela precisava de alguém. Ela precisava de mais alguém aqui, porque ela não tinha com quem ela encaminhar, assim. E aí ela viu assim a tua aptidão, que tu gostava, e o trato com as pessoas. Aí eu assim, tá, mas o que é podologia? Isso foi em 2005. Era uma coisa que não era conhecida. Aí eu fui assim, tá, mas o que é podologia? Aí eu fui atrás, né, pra ver como é que funcionava e tal. E aí eu olhei assim, eu acho que é isso aqui que eu quero fazer. E aí eu larguei a faculdade na hora, já fui atrás, estava começando uma turma em Floripa. Eu fiz na faculdade do Senac lá em Floripa. E comecei, me apaixonei, assim, pela profissão, me encontrei, assim. Aí ela assim, Ju, eu vou te ajudar, tu trabalha aqui na clínica, aqui, eu te coloco para tu fazer limpeza de pele. Ela me deu maior força, assim, no começo, até hoje eu sou grata, assim, doutora Silvana, um beijo. Ela sabe que... Uma querida. Ela sabe, eu sempre, quando eu vejo ela, o Marcelo, eu encontro eles, eu abraço, eu só tenho gratidão, assim, por eles, que eles que me colocaram nesse caminho. E eles me ajudaram bastante durante o processo, assim, foi bem legal, assim. E tô super feliz, né? E depois, aí eu me formei. Aí eu atendia a domicílio. Eu comecei atendendo a domicílio, né? Eu fazia... Tu não tinha um espaço, como não hoje tinha um espaço, Aí eu comecei atendendo a domicílio, daí aos poucos eu fui migrando a manicure para podologia, devagarinho, né? E aí tem várias histórias, né? Porque daí eu andava com uma mala, assim, tipo, pro Criciúma inteiro. Tinha uma cliente no Pio Correio, tinha uma cliente no Michel, daqui a pouco eu tinha uma no centro e eu fazia tudo a pé, assim. A gente faça sol, faça chuva. Eu atendia das 7 até as 10 da noite, carregando aquela mala com a cadeirinha aqui atrás. Tem muita gente que me conhece, que é minha cliente desde o começo, que sabe da história, assim. E às vezes teve um dia que eu cheguei na casa de uma cliente e eu cheguei assim com a mala, tinha uma mala grandona, assim, né? E a menina me atendeu assim, mãe, ela vai morar aqui na minha casa. Tipo assim, ela vai se mudar pra cá. Eu assim, não, eu não vou se mudar pra cá, eu só vou atender a tua mãe. Eu falava assim. Tu levava tudo na casa da cliente? Levava tudo. Porque eu não sabia o que a pessoa ia precisar, então eu pegava e deixava tudo na mala, assim. Às vezes chegava que nem um pinto molhado, mas fez parte do meu processo, assim. Aprendi muita coisa naquela época ali. Tu lembra, Ju, da tua primeira cliente? Tu lembra? A minha primeira cliente foi a dona Sueli Steiner, não sei se tu conhece. Ela é minha cliente até hoje, é minha cliente até todos os meses a gente tá junto, assim. Ela vai lá na clínica e a gente... Nossa, eu tenho um carinho enorme por ela, assim. Ela vai... Quando ela tem consulta, ela chega uma hora antes e depois ela fica uma hora depois. Ela fica ali, a gente toma um café, porque a gente tem um vínculo muito grande, assim, né? E ela era minha cliente de unha e aí quando eu comecei a fazer podologia, ela falava, pode testar no meu pé, pode fazer, pode ir aprendendo. Então ela foi minha primeira cobaia, assim, né? Que eu fui fazendo, ela deixava eu fazer o pé dela. E até hoje ela é minha cliente, assim, eu ia na casa dela, ela tem trigêmeos, e os trigêmeos dela estão com 18 anos hoje. Nossa. E eles eram pequenininhos, bebezinhos, mexiam na minha mala, ela fala até hoje, eu lembro quando tu ia lá em casa, que é bem legal, o tempo assim, voa, né, Ju? Passa rápido. E o que uma podóloga precisa? Ela precisa ter força de vontade, gostar do que faz, ter uma mão leve, que é muito importante, né, a gente ser mais delicado, é um trabalho que é bem minucioso, assim, né. Então, eu acredito que tem que ter a mão leve. Quem tem a mão pesada, assim, é mais difícil, que as pessoas reclamam que, porque eu vou às vezes na fulana e dói, eu sinto dor. Então, tem que ter aquele como é que é? A destreza, né? Tem que ter uma sensibilidade, uma sensibilidade, né? Também. Um outro olhar, isso, né? E hoje tem curso de podologia em Criciúma? Tem curso de podologia na Unesp. Na época que eu fiz não tinha em Criciúma. Hoje já tem na Unesp. Tu fez fora? Fiz lá na faculdade Senac, foi um curso muito bom. A gente teve... O mais importante do curso, que eu acho que quando a pessoa decide fazer o curso de podologia, é ver se tem aula prática no curso. Porque hoje o que está acontecendo? Está tendo muito EAD, né, que eles chamam, à distância. E aí a pessoa se forma, mas não tem aquela aula prática. Então a pessoa se forma, ela sabe ali sobre a teoria, mas a parte prática que é o que pega, assim. E aí eles falam, mas aí tu faz um estágio numa clínica, assim, não, tu não vai aprender com estágio numa clínica, porque tu tem que botar a mão na massa. É o dia a dia, né, Ju? E na clínica, as pessoas não vão deixar tu botar a mão na massa, assim, né? Não vai deixar, se uma menina for fazer um estágio comigo, eu não vou deixar ela pegar um cliente meu e colocar a mão ali para ele ser cobaia, entendeu? Então, eu acho que tem a primeira coisa que tem que... Ali na Unesp eu sei que tem aula prática, que eles atendem o público, assim. Então, eu acho muito importante. E é de quanto tempo o curso, assim, só para entender? Geralmente é 2 anos e meio, alguns 3. Foi o que tu fez? Foi o que eu fiz. O meu deu 2 anos e meio.
E a gente teve um ano de aula teórica e depois a gente teve 1 ano e meio de aula prática. Então a gente atendia, eles levavam o pessoal do asilo Nossa, então a gente pegou muita coisa, assim, a gente teve muita prática, coisa. É bem legal. A gente saiu preparado para o pior, assim. Então, é bem legal, porque daí quando tu começa a atender, tu não fica com aquele frio na barriga, né? Tipo, quando o cliente chega, porque no começo é assim, né? O cliente chega assim, a gente assim, ai meu Deus, será que eu vou saber direcionar? Será que eu vou saber fazer? Dá aquele frio na barriga, assim, né? Hoje, pra mim, já é automático, assim, né? A pessoa chega, eu já sei o que tem que fazer. Tipo, às vezes a gente... Já trabalha, assim, com uma maestria, né? Mais leveza, assim, mais né? Mais leveza, com uma maestria. A gente consegue conversar, a gente consegue... É bem legal. E aí, depois que tu fez o teu curso, né? E aí tu começou a aumentar os clientes, né? Os clientes começaram a falar para outro, porque a propaganda é o boca a boca, né? É o boca a boca. Me conta uma coisa, como é que foi tu montar o teu negócio, assim? Porque hoje tu não trabalha sozinha, né? Tu tens uma equipe, né? Então, eu comecei sozinha bastante tempo e aí tive os filhos, tudo, dei uma paradinha, assim, fiquei 3 anos um pouco parada. Ainda continuei atendendo, só que eu atendia só no período que eles ficavam na escola. Então, eu consegui atender 3 pacientes só para manter, para não vender tudo e não dizer assim, tipo, parei, né? Então, aí esperei, tive os meus 2 filhos, eles fizeram, quando a Maia fez 3 anos, aí eu voltei ativa de novo, assim. E aí eu lembro que eu chamei a Bid, eu não sei se você conhece a Bid, Parisotto, que é uma mentora de negócios, e ela me ajudou, assim, nesse resgate, porque daí eu tava assim, ai meu Deus, eu tenho que voltar, e eu tinha uma agenda cheia, que eu trabalhava das 8 até 10 da noite direto, e eu dei aquela parada. Então, os meus clientes, eles migraram para outras profissionais, né? E aí eu queria voltar e eu queria encher minha agenda de novo. Aí eu fiz um trabalho com ela, foi bem legal, assim, deu bastante resultado. E o trabalho com a Bid, assim, que eu fiz com ela, virou a minha chave, assim, que daí ali eu acho que eu peguei aquela parte de empreendedora, assim, eu acho que eu sou uma empreendedora. Porque até ali eu não era. Até ali eu achava que... minha cadeira assim tá bom, não precisa mais que isso, o que vale é o atendimento. Então, a Bid, ela veio para encher minha agenda naquele período ali depois da maternidade, mas ela abriu os meus olhos para várias coisas que eu não enxergava em volta do meu negócio, assim. Então, foi bem produtivo, assim, eu estou aprendendo bastante coisa. E eu ainda continuo até hoje fazendo esse trabalho com ela e faço outros cursos, vai puxando, uma coisa vai puxando a outra, né? E aí, agora eu tô com uma colaboradora, a gente tem a secretária, tem mais uma podóloga, agora a gente está contratando outra e tem mais 2 manicures também trabalhando comigo. Total, então, de... 5 pessoas. 5 pessoas. É bastante, né? E eu fui bem relutante de colocar manicure e pedicure junto, porque o meu medo era misturar, né, os serviços, porque são totalmente diferentes, né, a podologia com a manicure. A gente acha assim, mas a... Explica um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho, porque eu acho que todo mundo tem essa dúvida. Né? E acha que às vezes é a mesma coisa e não é, né? Tem muita gente que fala, mas eu tenho mão encravada, mas a minha manicure tem um jeitinho, ela já sabe desencravar, ela já faz ali, então não tem problema, não tem a necessidade de procurar uma podóloga, né? E realmente, né, antigamente era assim que se fazia, né, Teco? Geralmente as manicures que elas cuidavam, elas desencravavam, assim. Mas a pessoa que desencrava depois não ia com uma podóloga, que é capacitada, ela vê a diferença, assim, até de tudo, né? Porque o instrumental é totalmente diferente, a questão da segurança também é totalmente diferente. Tudo descartável, a gente usa luva, a gente usa máscara, usa touca. Na manicure não é assim, né? Geralmente elas estão sem luva, sem nenhum equipamento de proteção. Então, tem os riscos, né, de contaminação. Eu digo que eu sou bem chata para essa parte, né? Exigente. Eu sou muito cuidadosa com essa parte, assim. Eu vou no salão, às vezes, fazer minha unha, e era uma coisa que me incomodava, porque não tinha nenhum lugar aqui em Criciúma que era do jeito que eu queria que fosse, assim, né? Que se fosse meu negócio. E tu acabou formando eu acabei formando um método de atendimento de manicure, que era o que eu gostaria que tivesse em todo o salão aqui em Criciúma. Só que tem que mudar a mentalidade, assim, do pessoal, que o pessoal vê tudo como custo, assim, tipo, a manicure, ela deve usar uma luva. Não, mas é cara, a luva é cara para usar. Mas às vezes ela tira um bife dela, entra em contato com sangue, às vezes ela tá com machucado, então é uma proteção para ela também, né? É um risco, né? Na verdade é um investimento, né? Não um investimento. É um custo, né? Deveria olhar como um investimento, mas são simples medidas que às vezes ela vai aumentar o valor dela ali em R$2, R$3 o serviço dela, não vai fazer tanta diferença assim, mas vai trazer mais segurança para o cliente e para ela também. Vai agregar bastante. Então,
São coisas até que eu já pensei, assim, fazer um curso, assim, para dar para os donos de salão, para dar uma orientada, assim, nessa parte, como é que dá para melhorar, né? Deveria fazer, ser uma mentora. É verdade, porque são coisas simples, assim, e às vezes eu não sei como qual é a tua experiência no salão, assim, quando tu vai, se tu percebe alguma coisa, assim... Olha, tu sabe que assim, de alicate, assim, da onde que vem o alicate? Eu faço as unhas assim, porque eu tenho que fazer, mas eu sou mulher que corre do salão. Tem medo? Não, em tudo, né? Então, assim, aí eu sou impaciente também, né? E depois, já faz um bom tempo também que eu não faço minha unha do pé, né? A gente vai falar sobre isso. Minhas unhas do pé, né? Vai fazer um ano quase que eu não faço, né? Assim, de fazer numa pedicure, né? Sim. Que eu só faço com a Ju. Só faço com a Ju. Depois que faz podologia, né? Depois que faz com uma boa podologia, porque podologia eu fazia. Eu já fui numas 3 a 4 profissionais, Juliana. Mas vamos lá. De todo esse tempo, tu já viu de tudo, né? Já vi muita coisa. Muita coisa. Porque tu tá completando esse ano de... Quase 17 anos. 17 anos, então tu viu muita coisa. Muitas coisas. Então eu te pergunto, se já teve alguma coisa assim que te desafiou, ou que tu achou que não ia dar volta, que tu possa me contar, assim, contar para nós, assim, que te desafiou nesses 17 anos de trabalho na podologia? Tem várias coisas, eu vou contar um caso específico, tem vários, assim, até que linka com o que tu trabalha, né, que eu acho bem legal a gente compartilhar aqui. Teve uma vez uma mulher que me procurou, ela foi fazer a unha dela, que ela ia casar, e ela tinha, eu não sei se toda noiva é assim, mas ela tinha um sapato dos sonhos que ela ia casar. Ela já tinha isso na cabeça dela, já estava tudo definido. E era um sapato fechado, bico fino, salto alto, e já tinha tudo personalizado, assim, igual o vestido dela, então ela tinha que usar aquele sapato. E ela foi fazer a unha dela uma semana antes de casar, e a manicure, sem querer, tirou um bifinho, que acontece, né? Às vezes machuca, assim, sem querer, e aquele bife acabou tendo complicação e formou aquele granuloma, que acabou encravando e ficando bem feio, assim, né? E ela me procurou uma semana antes do casamento. Ela falou assim, e tava com um granuloma enorme, assim, era quase caso cirúrgico, assim, já dela. Daí ela falou assim, Ju, eu vou casar sábado e eu quero botar o meu sapato. Tu vai ter que dar um jeito, desencrava essa minha unha, me falaram aqui que tu é boa nisso daqui, então eu tô aqui apostando tudo em ti. Aí eu assim, olha, o teu caso é bem complicado, mas vamos fazer um intensivão, tu vai vir aqui todo dia, a gente vai fazer o laser, eu vou fazer o procedimento hoje, vamos torcer para dar tudo certo, né? Aí encaminha ela para a dermato medicou, fez a parte da medicação, e eu fui com a parte do laser, e o laser é uma tecnologia que a gente tem hoje na podologia que dá muito resultado, Teca, assim, é uma... Eu não sei se é toda podóloga que trabalha com isso, mas deveria, porque... Eu só vi contigo. Traz muito resultado, assim. Tem que saber usar, né? Mas é uma coisa simples, a pessoa vai atrás, faz um curso e dá muita diferença, assim, nos resultados do tratamento. Ele dá uma acelerada no resultado, assim. Se tu, às vezes, vai demorar 1 ano para ter um resultado, às vezes, 6 meses tu consegue com laser. Então, vale a pena, assim. E aí a gente conseguiu, assim, nossa, o granuloma dela, a gente conseguiu... melhorar bem, ela tinha uma espícula ali com um pedaço de onicofose, que daí até depois a gente pode estar falando sobre isso também, que é uma parte ali que a manicure mexeu que ela não deveria, mas às vezes por não saber, né, que não poderia mexer. E aí teve essa complicação que é bem comum no consultório. E aí ela conseguiu casar. Eu não sei se... Mas para mim foi bem gratificante, assim. Ela mandou o vestido de noiva com o sapato, assim, ela mandou uma foto no dia, assim, Ju, obrigada. Tipo assim, para mim aquilo ali não tem preço, não vale... É melhor do que o valor da consulta, assim. Então tem essas coisas que a gente fica bem gratificante, bem né? feliz. Tu poder, assim, ajudar, tirar a dor, né, da pessoa, ela principalmente no momento, né, de casamento, que ela realmente precisava colocar aquele calçado, né? E tem os sapatos lindíssimos, né? E quando elas querem alguma coisa, tem que executar, tem que ir atrás, porque é um sonho, né? São tantos meses ou anos nos preparativos para chegar naquele dia, dar tudo certo. É bem isso aí, foi bem legal. Tudo certo. E tu falou de uma coisa que eu ia te perguntar, onicofose, né? Onicofose. Eu queria que tu explicasse, porque as pessoas, elas não sabem do que se trata e aí confunde com outra coisa que eu vou falar depois. Tá. A onicofose, sabe aquela carninha que quando as mulheres elas têm assim no cantinho da unha, que ela fala assim, aí chega na manicure e fala, eu tenho uma carninha aqui do lado, aqui, tira aqui que tá me agoniando, que eu tô sentindo dor dela, vai lá, tira a cutícula.
Aí ela fala, mas eu ainda tô sentindo, tira mais fundinho. Tipo assim, é bem comum isso na manicure, né? Eu escutei muito quando eu trabalhava com isso. E essa onicofose é uma pelezinha que forma, assim, onde termina a unha e começa a borda aqui lateral. O que é a onicofose? É um tecido que é uma proteção do nosso organismo, que ele é formado por causa do atrito do calçado. Então, todo mundo que usa calçado fechado tem essa onicofose. Provavelmente tu tens, eu tenho também, só que tem gente que produz um pouco mais do que o normal. E a mulher no Brasil, né? Tipo, aqui no Brasil a gente tem a cultura de remover a cutícula, que é errado, né? Porque a cutícula é uma proteção contra a entrada de fungos e bactérias na unha. Então, quando a gente faz essa remoção, a gente abre a porta para a entrada de fungos e bactérias. Então, é errado a gente remover muito fundo da cutícula. E essa onicofose também é errado a gente remover, mas a gente remove porque ela causa dor. A partir do momento que ela causa dor, a gente remove, faz essa remoção, porque ela dá um alívio muito grande. Só que o problema é que a pedicure ela não está capacitada para remover isso de forma segura. Porque às vezes ela vai com palito, daí ela vai empurrando e vai rasgando aquele tecido, que é um pedaço de pele. E vai piorando. Geralmente ela tira com palito de laranjeira, ou às vezes elas têm até um palitinho de instrumental ali que elas falam, mas é de inox, esse aqui é... Mas o problema é que ele não é afiado e ele vai rasgando o tecido. E ela não consegue remover até o final. Aí fica uma pontinha. Aí na hora ali ela aperta assim, não, aliviou. Aquela pontinha, uma semana depois, ela começa a crescer e ela perfura o tecido e começa a inflamação. E geralmente é o que acontece. Então, quando a gente remove a onicofose, a gente tem que ir até o final e remover tudo, assim, inteiro. Não pode deixar nenhuma rebarba ali, porque depois aquilo ali vai causar uma complicação que pode inflamar, perfurar o tecido e começar um processo inflamatório. Então, é bom procurar um profissional, quem tem muito essas dores, assim, tipo, nos cantinhos. O que eu faço com as minhas clientes? Elas vão lá, fazem a podologia, eu falo, agora tu pode ir pra pedicure e tu vai fazendo, só pede para ela remover o excesso. Quando tu vê que tá muito cheio, que tá agoniando, a gente marca uma nova sessão. Então, às vezes ela faz assim, faz uma podologia, faz 3 pedicures. Aí ela volta e faz mais uma... Porque eu falo que a podologia é como se fosse uma faxina no pé, assim. Tu vai lá, tem a menina que vai lá, tu varre assim a casa, varre por cima, é a pedicure. A podologia a gente faz aquele faxinão, né? A gente arrasa os móveis, a gente faz tudo, a gente faz hidratação, a gente faz uma revitalização da pele inteira do pé. Então, desde o tecido do pé, tu pode ver, né? Quando tu sai de lá, tu sai com o pé mais macio. Super. É muito diferente, né? De tu tá fazendo a pedicure. Antigamente, as pedicures faziam isso, né? Elas faziam... Mas não era isso, mas elas lixavam, elas passavam um cremezinho, botavam... creme, acabou. É porque tinha tempo, né? Hoje não tem mais tempo. Não Hoje tem tá mais todo tempo. mundo naquela correria louca. Os valores aumentam e os serviços diminuem. Antigamente, eu acho que elas tinham mais tempo, daí fazia todo esse processo, né? Todo salão tinha, né, na Teca. A maioria tinha. E aí depois Lixavam a vigilância tirou a lixa, daí tirou a lixa, porque mas aí por essa questão mesmo, né? Sim, tudo certo. Mas por essa questão mesmo. Ô, Ju, mas quando a pessoa vai lá, quando um futuro cliente teu vai lá, que geralmente quem vai uma vez vai sempre, né? Tu já acaba marcando ali outros retornos, né? Sim. E quando a pessoa te procura, geralmente ela vai para fazer uma podologia, só uma podologia, ou não? Ela vai por alguma outra coisa específica? Geralmente, hoje, ela marca a consulta porque ela tem algum problema ou alguma coisa que está incomodando ela, ou tem alguma mancha na unha, ela percebeu alguma alteração, e aí ela procura um podólogo para ver o que é aquilo ali, se a gente resolve, se não. A cantoplastia tu faz também, né? A cantoplastia a gente não faz. Né? A cantoplastia é só feita pelo dermato, pelo médico, porque é preciso de uma anestesia e é um procedimento mais invasivo. Então, ele corta o tecido. A podóloga... Vai ponto. Vai ponto. A podóloga, ela não corta o tecido, ela vai só... A gente faz aqueles procedimentos que parecem ser mais invasivo, porque às vezes tem sangue, às vezes está bem inflamado, mas a gente só corta a unha. A gente não chega a cortar tecido, matriz, essa parte. Porque no teu Instagram, assim, ó, tu coloca coisas aqueles vídeos. Às vezes eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de ver. Então eu não cheguei a ver realmente se tu fez alguma cantoplastia, por isso que eu te pergunto, né? É quase uma cantoplastia, mas não é uma cantoplastia. Porque ali tu faz um procedimento cirúrgico. A gente chama de espiculoectomia na podologia, que é
remoção da espícula, né? Que é aquele pedaço de unha. A cantoplastia é o corte da borda, eles tiram até a matriz, aí eles tiram o canto, né? Como se fosse essa borda lateral, Sim. eles mexem, então é cantoplastia. Mas aí é só feito pelo médico. A espiculoectomia é feita pelo podólogo. E essa relação, assim, Ju e médicos, é uma relação legal, assim, eu vejo... É, uma relação bem... Mas tem aqueles que tu te identifica mais, sim, né? tem os que a gente tem mais afinidade, que entende né? mais o teu trabalho também, e que conhece né? o nosso trabalho e sabe que a gente respeita, porque tudo tem um limite, né, Teca? E tu não é concorrência, não, né? Não é ali pra concorrência. auxiliar e pra Não, ajudar. são trabalhos totalmente diferentes, assim. Eu acredito que ainda tem alguns profissionais que eles têm um pouco, assim, de receio, que acham que a gente vai, tipo, invadir, mas não é isso. Eu acho que é um trabalho meio que multidisciplinar, assim, quando a gente faz um tratamento que às vezes eu vejo que necessita o atendimento dermatológico, porque às vezes precisa de um tratamento com remédio via oral, tudo, então um complementa o outro, assim, porque o médico ele não vai fazer aquela limpeza, botar a mão na massa e fazer aquela limpeza para que, tipo... Quando a pessoa vai fazer um tratamento procurar um dermato para fazer um tratamento de fungo, né? Então eu digo que a gente prepara a unha para receber a medicação que o dermato vai dar. Porque às vezes a unha está muito grossa, está com aquela casca ali de fungo. Então, assim, o dermato deu uma medicação, ele vai pingar e não vai chegar nem onde tem que chegar. Então, primeiro a gente tem que fazer toda uma limpeza. Sim. Porque vai acelerar o tratamento, né? A gente vai ter um resultado mais rápido, assim. Eu trabalho com algumas dermatos, eu tenho parceria também com um pediatra também, porque a gente atende bastante bebê também, tem umas pediatras bastante que também bebê, né? que já conhecem meu trabalho, aí sabe que sabe que eu sei o meu limite, assim, que eu sei que eu não vou ultrapassar aquilo que eu devo fazer. Quando é um caso mais grave, eu já encaminho também para o cirurgião plástico, né, infantil, ali pediátrico, então a gente sabe... O negócio é a gente trabalhar certinho, né, Teca? E saber o seu limite saber o seu limite, né? Cada um tem o seu quadrado. E respeitar o outro. Isso. E dá tudo certo. E Deus me colocou, assim, colocou ela, né, na minha vida, né? Nós conversamos pouco ali em dezembro, antes de dezembro, né? Foi em outubro. A gente abriu um negócio ali do Tira o Salto e Relaxe. Ela tem um trabalho muito bacana que ela vai falar sobre isso também, né? Que é da área de eventos, na área que eu atuo também. E aí ela me procurou para falar desse trabalho, enfim. E aí eu não consegui dar muita atenção, porque eu estava ocupada, mas eu falei... Final de ano, correria. Mas eu falei, olha, Juliana, mas eu queria fazer uma podologia, porque eu vou com frequência fazer podologia, né? O ano passado até não fui com a frequência que eu estou indo esse ano. E aí, o que acontece? Aí a Ju iniciou uma conversa, depois não conversou mais, parou. Estava sem secretária, Mas olha como Deus age na nossa vida, e eu acho importante falar sobre isso, porque a gente, às vezes, tem que ter uma certa... eu não digo... não é resiliência, ter humildade, né? Tem que ter uma humildade. Mas eu chamei ela, e quando eu chamo, às vezes eu coloco uma carinha, tipo assim, esqueceu de mim? E nem colocando essa carinha... Ela veio falar comigo. Então, eu achei, assim, que... Nossa, ela tá cheia de trabalho. Ela não quer saber, né? Demais meu pezinho, né? Pra arrumar. Enfim. E aí, passou. E lá pra fevereiro, né? Do nada, ela me chama, né? Que queria apresentar o trabalho e tal. E eu agi de uma forma que eu não ajo, assim. Não é que eu não costumo agir. Eu não ajo, né? É tratar a pessoa com uma rispidez, né? Com uma frieza. E ela sentiu que talvez foi porque ela não estava sem secretária, uma correria, enfim, e que não pôde me dar aquela atenção, né, ali no final do ano. E aí, na mesma hora, eu recebi uma mensagem que a Dani Neiro, ela faz, que é uma transmissão, né, da coluna dela, e eu recebi uma transmissão, né, ela fez uma transmissão e eu recebi uma frase, que eu inclusive depois encaminhei para ela, que às vezes a gente tem que ter uma certa humildade, não querer parecer melhor ou mais ou maior que o outro. A frase dizia mais ou menos assim, esse era o sentido da frase. E aí aquilo me entrou dentro de mim, assim, entrou de uma maneira, entrou profundamente, porque eu falei, meu Deus, a Dani mandou isso ali para mim, isso é para mim, né? E o que acontece? Eu peguei, isso era numa quinta-feira, eu tinha um evento, uma festa de 15 anos linda, da Andresa Salvador, no sábado. E antes de eu retornar de novo,
respondendo de novo o que ela me falou, né? Porque daí ela falou, eu não tive a intenção, acho que tu ficou um pouco chateada de eu não poder te dar atenção e te atender ali no final do ano. E antes de eu responder novamente para ela, eu entrei em contato com a minha cliente, com a Andresa, e falei, Andresa, tu quer colocar uma coisa diferente na tua festa? Tem uma moça, uma pessoa, uma empresa que tem o Spa dos Pés, que é maravilhoso, tu vai amar, tem tudo a ver com a festa. E ela assim, quero saber mais sobre isso. E aí, eu fui dar a resposta para a Ju, já dando essa oportunidade de trabalho. Foi bem. A gente tem que ser humilde. Nós temos que ter essa humildade. E aí eu peguei e dei essa oportunidade para ela. Ela fechou o trabalho e nós trabalhamos juntas no sábado. Foi dia 25 de fevereiro desse ano, de 2023. E aí depois, no dia da festa, ela me deu um mimo, né? Me deu um creme ali, né? Para os pés. E eu falei, olha, Juliana, eu quero ir lá fazer uma podologia. Eu tenho que ir, meu pé cria calo com frequência, né? Calos. E eu preciso ir. E eu fui. E eu fui numa sexta-feira. E eu já tinha vindo de uma semana turbulenta, né? Na minha vida, né? Coisas tiveram acontecido, né? E aí eu estava assim com uma energia muito boa, estava espiritualizada, maravilhosa, fui lá na sexta-feira de manhã. E ela me atendeu e ela olhou pro meu pé e falou assim para mim, Teca, qual é a tua dermatologista? Aí eu falei para ela, eu não tenho dermatologista. Meu marido tem, mas eu não tenho um dermatologista que eu vá com frequência, que eu seja cliente, né? Por quê? E eu estava mexendo no celular e conversando com ela. Eu estava trabalhando. Desde quando que tinha aquela manchinha? Uma manchinha, desde quando eu tinha essa manchinha, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça. Mas eu não dei bola e continuei ali. Aí tu falou assim, não, isso aqui eu tenho já faz tempo. Eu tenho faz tempo. Eu tenho faz muito tempo. E aí fui para casa. Só que quando a pessoa ela se interessa com o lado humano, quando ela é profissional, quando ela não vê só aqui, quando ela vê isso aqui, quando ela é uma pessoa fantástica, essa mulher ela é fantástica, ela mandou uma mensagem para mim à noite, ela disse, fiquei preocupada contigo, com a tua mancha, eu lido com várias coisas aqui, acho que tu deveria ir, né, num especialista, né, numa especialista. E me deixou com aquele grilo na cabeça. E eu fui na segunda-feira, né, eu não tinha consulta marcada, fui no Dr. Nage, uma pessoa maravilhosa, um médico fantástico que me acolheu, né? E expliquei para ele que eu tinha ido na Ju e tal, e aí ele olhou e falou para mim que eu tinha um fibroqueratoma. Depois eu fui ver, né? No laudo, eu fiz uma biópsia, que era um fibroqueratoma digital. Ou seja, eu queria que tu explicasse também, né? Se quiser passar ali para ti, que as pessoas vissem a tua explicação. O que é um fibroqueratoma, né? Porque esse fibroqueratoma, que é um tumor benigno que eu tive no meu dedo, ele foi causado do aperto, né? Por causa do atrito. O atrito. E eu usava muito sapato bico fino. Então fica a dica aí, fica o alerta para as mulheres que gostam de usar salto. Eu uso salto, mas hoje com bem menos frequência. Não tem problema usar salto, né? Hoje as mulheres, elas estão elegantes também. De outras formas, né? Então eu uso bem menos salto, mas eu acho que é porque eu fiquei um pouco traumatizada. Porque a minha recuperação levou 4 a 5 meses. Era só um dedo. E eu fiquei 1 semana de repouso, era para ter ficado muito mais. Porque é uma cirurgia bem invasiva, né? Não teve complicações, só que a recuperação ela é bem difícil, porque todo o peso do corpo ele vai para os pés, né, Juliana? Então foi bem difícil. Então eu só tenho a agradecer a Ju, né, porque ela tem esse olhar, essa visão que muitos profissionais não têm. Eu fui a várias podólogas, né? Pedicures, né? Há 7, 8 anos que eu tinha isso, é uma carninha ali do ladinho, né? Uma carninha junto com a unha ali. E ela ficou preta, ficou escura, parecia algo diferente, né? Algo ruim. E aquilo me deixou, assim, aquele final de semana muito mexida, né? Preocupada. Mas eu só tenho a te agradecer. Eu só tenho a te agradecer porque tu me deu esse alerta. Sim. E depois que eu fui em abril, na Ju, depois que eu fui em fevereiro, na verdade, abril foi a minha cirurgia, dia 10 de abril, eu não paro mais de ir, de propagar e falar bem dessa mulher. Porque pessoas do bem, pessoas que olham além, a gente realmente tem que propagar e falar dessas pessoas. Não pode ficar só comigo isso.
né? Então, foi uma experiência que eu tive. Eu te agradeço, né, de ter confiado. Me trouxe um alerta, né? Um alerta para o meu problema. E muitas outras pessoas têm esse problema e muitas vezes não sabem. Não sabem. Ou vão agravar, né? Sim. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Não, é sobre isso também, sobre a gente ter cuidado sobre qualquer alteração, né? A gente procurar um profissional, seja... As unhas, elas falam muito, né, da gente, assim. Então, hoje... eu vejo assim que com essa estética louca, assim, o pessoal às vezes coloca a estética na frente da saúde, né? Então, às vezes, assim, tem um problema de unha, a pessoa sabe que tem um fungo, mas assim, Ju, mas eu não quero fazer tratamento agora, porque é verão, eu quero esmaltar, e aí eu não vou poder... Então, assim, poxa, bota a saúde em primeiro lugar, né? Vai ficar um verão sem esmaltar a unha, mas olha, bota a tua saúde, né? Porque depois do verão essa unha vai estar pior, às vezes passa para outro dedo, o tratamento vai ficar mais longo, o fungo fica mais resistente, então acaba atrapalhando, né? Então, as pessoas têm essa consciência, assim, né? De ter alguma manchinha, às vezes pressionar os pés, né? Porque a gente não tem esse costume, né? De pegar, olhar embaixo do pé, assim, né? Para ver se tem alguma alteração, se tem uma pintinha, se... Muito importante, isso me trouxe um alerta, assim, Ju, assim, ó, que eu olho para os pés do meu marido com outro olhar, pro do meu filho e para o meu. E é uma coisa que muitas vezes a pessoa não dá atenção. Não dá atenção, Não dá atenção. Então, eu era um tumor benigno, eu não precisava fazer... Eu não precisava estar retirando naquele momento, mas aí eu acabei optando por tirar e fazer a biópsia, né? Para ficar livre disso. Eu acho que foi a melhor opção também. E foi a melhor opção, né? Sim. E foi a melhor opção. E eu só te agradeço. Só te agradeço. Dá tudo tu já certo. Deve ter pego muito, né? Muita coisa. Já peguei bastante coisa, assim. A gente já pegou câncer também, já. Mas a gente nunca fala, né? Que é porque até eu também não sei, né? Então, isso daí é um papel do dermatologista, né? E nem ele sabe. Ele vai pegar, vai fazer a biópsia e depois ele vai falar, é uma suspeita de... Ele pode falar, né? Ele tem esse conhecimento, né? Às vezes, a gente sabe ali quando tem a borda irregular, quando é uma lesão mais diferenciada, assim. Mas o que eu ia estar falando? Uma vez eu escutei também, Teca, sobre um dermatologista, eu estava vendo uma entrevista, e ele falando que essa questão das manchas ali, isso me marcou bastante, assim, que o câncer de pele, tem muita gente que às vezes tem nos pés, e o pé é o lugar mais perigoso que tem para ter o câncer de pele, né? Essas manchas. Porque geralmente elas ficam escondidinhas e tu não percebe, assim. E aí quando tu percebe, já tá muito avançado, às vezes já tá em metástase e é uma coisa pequenininha, né? Então ele falou um termo assim, o câncer de pele gosta de regiões escondidas, tipo assim. Então, às vezes, aqui atrás, a gente não... Até se olhar, né? Às vezes, de costas, que não é papel meu de estar alertando, né? Do dermatologista, mas eu tô dizendo dos pés, assim, da minha área, né? De vez em quando pegar, virar, para ver se tem... Abrir os dedos, ver se tem alguma manchinha no meio dos dedos. Porque é muito importante, né? E aí procurar um médico, né? Se tem uma coisa, isso daqui não tinha, mas será que tá tudo certo? Quando eu for no dermatologista, anotar para não esquecer de mostrar isso daqui para ele. Porque às vezes o dermatologista não vê também, né? Tem aquele dermatologista que deixa pelada, que vê tudo, mas hoje em dia é difícil, né? De tu ir num dermato que tenha tempo para ver todas as pintinhas, olhar todos os cantinhos, então ficar atenta com isso. Exatamente, E dentro da podologia é um universo, de coisas assim que principalmente tu tens esse olhar, né? Por exemplo, nós estávamos conversando antes de começar aqui o podcast que vocês sabiam que tem peeling para unha? Gente, eu não sabia que tinha peeling para unha. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre o peeling para unha, né? O peeling ungueal é um procedimento que a gente faz no consultório, que é exatamente para aquilo que a gente estava falando antes, de quem tem muita onicofose. Então, quem tem excesso de onicofose, mas tem que ser uma onicofose que às vezes a gente trata e aquele negócio tem muita recidiva, e são para peles, mas não é para qualquer tipo de pele, né? Tem que ser uma pele que a pessoa tem uma pele um pouquinho mais grossa, aquelas pele bem fininha, bem sensível, a gente não faz, porque é um procedimento mais agressivo. A gente faz com ácido, tá? A gente aplica um ácido em volta da unha, a pessoa vai embora, não sente dor, é bem tranquilo. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que aquela onicofose, ela se desprenda. Então, ele vai formar uma casquinha em volta, vai fazer um cascão assim em volta da unha, e aí ela volta 15 dias depois para a gente remover. Essa remoção, geralmente, ela é mais fácil do que se a gente fosse tirar direto, e a gente consegue remover mais profundo, sem causar lesão na pele. Então, ela facilita a remoção da onicofose e faz com que a gente consiga remover ela mais profundo. Então, ela dá um alívio, assim, para quem tem isso por um período mais longo.
entendeu? Então, às vezes a pessoa não tem que ir lá todo mês fazer a podologia. Às vezes ela faz esse procedimento, ela fica 3 meses e aí ela consegue sentir esse alívio por mais tempo, assim. Mas não são para todos os casos. A gente avalia primeiro, tem gente que às vezes chega lá, eu quero fazer o PIN. Assim, não é o teu caso. A gente não vai fazer em ti porque vai agredir a tua pele, porque a tua pele é sensível, não. Tem que ver se é diabético, se tem vários fatores tem que ter toda essa sensibilidade, né? A gente tem que olhar bem certinho. Toda essa sensibilidade. E hoje as podólogos, como é um procedimento que facilita muita remoção, porque a onicofose é difícil de tirar, a gente tem que ter muita prática. É uma coisa que, quando a gente se forma, a gente vai remover, mas vai machucar. Porque ela parece que é fácil, mas é difícil. A gente olha assim os vídeos e parece, mas é só pegar o bisturi. E assim, cada borda é diferente da outra. Então, a gente aí tem que definir tipo, a espessura do material, de acordo com a borda. E como ele facilita muita remoção, as recém-formadas eu vejo que elas estão fazendo muito esse procedimento. Porque é como se fosse, resolver meu problema porque agora eu consigo remover bem fácil. Então, mas não é um procedimento que é legal assim tu fazer todo mês, entendeu? Eu tô vendo que o pessoal tá fazendo muito isso. Então, sim. É um procedimento que eu não sou muito fã, mas em alguns casos eu acho que é necessário. Então, eu acho que tem que ser bem avaliado antes de fazer, assim. Tem alguns casos que eu atendo ali que eu estou indicando, mas assim, olha, se eu te falar que eu faço 5 peelings no mês é muito, assim, porque não é um procedimento que eu sou muito fã, porque eu acho ele muito agressivo. Ô, Ju, e além da podologia, né, tu tens o projeto, né, que é o spa, né, o spa dos pés, tira o salto e relaxe, que veio com tudo e nossa, a gente vê assim muito. O feedback é muito legal, né? Do bacana, pessoal, né? Na festa, né? O feedback é muito bacana. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. O tiro-salto veio numa hora assim que a gente estava num problema. Meu marido tinha saído da empresa, se desligou da empresa dele. A gente estava vendo o que a gente ia fazer para dar uma guinada, assim, né? E a gente ficou pensando, assim, 2 semanas, assim, Guga, vamos inventar uma coisa. E eu comecei a procurar. E aí, a minha cabeça é sempre cheia de ideias, assim. Se tu quiser abrir um negócio, pergunta pra mim que eu te dou um monte de ideia pra abrir. Só que eu não consigo dar conta de tudo. Então, eu comecei a pesquisar e eu assim, eu vou fazer um negócio na parte de eventos, mas eu queria fazer algo que fosse ligado à minha área de trabalho, né? Da podologia. Alguma coisa que fosse, assim, fora da clínica, mas que tivesse ligação. Então, eu comecei a pesquisar em São Paulo, tem muito disso, né? Nos casamentos, eles contratam a massagista para fazer massagem no pé, mas nunca tinha visto nenhum modelo assim com massageador de máquina, assim, né? E aí eu pensei, vou abrir um negócio, daí vou fazer um grupo de massoterapeuta, daí eu pensei, mas é difícil, né? Trabalhar de madrugada, final de semana, vai ser difícil de achar um grupo, assim, que esteja afim, né? Disposto, né? E aí eu pensei assim, e se a gente botasse umas máquinas, né? Que daí a gente compra a máquina, a gente bota a pessoa ali na máquina, será que vai dar certo? Daí o Guga assim, não sei. Eu assim, não, vai dar certo, vamos comprar as máquinas. Eu já sou assim, né? Eu já boto a carroça na frente dos bois já, então... Isso eu tive a ideia num domingo e 2 semanas depois eu tinha um casamento da minha sobrinha, da família, assim. Então, assim, Guga, vamos comprar as máquinas. Tem o casamento da Luísa, a gente já faz um test drive ali no casamento. Só que daí eu formei já inventei a marca, a gente formou a logo, a gente fez o móvel, mobília, a gente comprou os equipamentos, tudo isso em 2 semanas, tinha que estar tudo bacana. Pronto. Então a gente quase não virou a noite, assim, virou a noite direto e deu tudo certo, assim. E agora o spa dos pés, a gente fez o salto, ele é um sucesso. Foi bem legal, assim, o feedback foi bem massa, assim. O pessoal... Geralmente chega no evento, as mulheres já estão cansadas, Fica a né? dica aí, para quem está fazendo um evento, né, quer contratar a Ju. Mas agora nós falamos de evento, né? Mas até agora foram assuntos só sérios, né? Eu queria falar um pouco também da experiência que eu tive na Amazônia também. Queria que tu falasse dessa experiência, que nós já estamos indo para o final do nosso podcast. Bem rapidinho, que a gente fiz um trabalho lá 15 dias na Amazônia. Tinha uma cliente que me procurou para desencravar uma unha, que ela estava indo para esse projeto. E aí aí que eu conheci esse projeto, que é uma ONG que leva equipes de profissionais do Brasil inteiro, assim. E aí atende uma aldeia lá no interiorzão, assim, da Amazônia, que não tem acesso à energia elétrica, água, luz, bem legal, assim.
E bem legal não, né? Triste, né? Tipo assim, a gente foi, aí na nossa equipe tinha 30 pessoas, aí vai médico, vai psicólogo, vai dentista, vai tudo quanto é gente, assim. Aí tem as pessoas que não têm nenhuma profissão na área da saúde, mas estão dispostas a ajudar o que precisar, cuidar das crianças. Que trabalho tem para todo mundo, assim, não precisa ter alguma profissão, assim, para ir. E aí, eu só queria contar, assim, porque foi bem legal. Quando eu senti, assim, eu tenho que ir nesse lugar. Daí, assim, mas eu tinha 2 filhos pequenos em casa. E aí, 15 dias fora, né? Eu falei com meu marido assim, não, Ju, te ajudo, vai que eu dou conta aqui sozinho. Teu marido dá o suporte. Dou o suporte. Eu disse, tá, então eu vou. Porque a gente tem um medo, assim, né? Pô, é um lugar desconhecido, a gente vai lá, se acontecer alguma coisa, não tem como avisar. Se alguém morrer aqui, tipo, eu tô lá, eu não vou ficar sabendo. A minha maior preocupação era de acontecer alguma coisa com a família e eu não ter... Não estava aqui. Não ter contato, né? E aí, mas eu tinha uma coisa, todo mundo perguntava, Ju, mas tem tanta gente pra ajudar aqui em Criciúma, por que tu não ajuda aqui, né? Eu disse, não, porque eu tô sentindo que eu tenho que ir pra lá. Eu sentia no meu coração que eu tinha que ir pra lá. E aí, perguntava, tá, mas por quê? Eu disse, não sei, quando eu chegar lá eu vou descobrir ou eu não vou descobrir, mas eu vou. E aí, a gente chega em Manaus, aí 2 clientes ainda foram comigo, que ficaram sabendo, Ju, eu quero ir contigo, como é que faz? Não, vamos embora. Aí foi a Simone e a Laura Trevisani, não sei se conhecem lá, a Simone Darós. E a gente foi junto, daí foi legal, porque daí eu não fui sozinha. E aí a gente chega em Manaus, a gente pega um barco de 48 horas dentro do rio, para chegar lá mais 2 dias de barco, viajando ali o barco, né? E aí a gente chegou lá, quando a gente chegou, era uma comunidade que tinha umas 40 pessoas, só que tem várias tribos em volta, assim, né? E essa comunidade tinha o papai e a mamãe, que eram os chefes da tribo, assim. E o Fábio, que é o que organiza essa missão, ele estava com a gente. Quando a gente chegou lá, era umas 5 da manhã, assim. E a gente vai com as roupas, aí ele tem as roupas da ONG, aquelas coisas, tudo com proteção, tá? Um calor infernal, assim, era em junho isso, mas era bem quente. E aí a gente chegou, quando a gente parou o barco, assim, daí veio o filho da mamãe. No barco, um índio, assim, né? Já pulou no barco. E aí, como é que estão? Daí ele disse, ainda bem que vocês chegaram, a mamãe tá muito mal, a mamãe tá com febre, precisa de um atendimento. Daí o Fábio assim, tá, o que aconteceu? Ela assim, não, ela tá com febre faz 15 dias e tá lá suando lá e ela tá com uma ferida na unha do pé. Falou assim. Aí o Fábio falou assim, a gente trouxe uma podóloga, já vou mandar a podóloga e a médica, então. E aí o Fábio já foi me acordar, Ju, tem um atendimento, daí a gente pegou e foi. Ele foi lá acordar a gente, daí eu já só olhei pra médica, a gente já ficou arregalada, né? Daí a gente foi num barquinho assim com o índio, a gente foi indo lá na casa da mamãe, ela tinha um macaco assim de estimação. E a gente chegou, ela tava na rede, assim, com febre, assim, com paninho, assim, bem passando mal, assim, com o pé assim pra cima. Aí a gente chegou, eu e essa médica, era uma pediatra de Curitiba. Daí a gente chegou ali, quando a gente chegou assim, ela olhou pra gente assim, graças a Deus que vocês chegaram, eu tô rezando 15 dias pra Deus mandar um atendimento pra alguém cuidar do meu pé. Aí a gente só se olhou assim, agora a gente já sabe por que a gente tá aqui, né? E aí ela entrou um espinho no pé dela e ela tentou desencravar com flor de laranjeira lá, que eles têm, e infeccionou aquilo ali. Ela teve uma infecção, aí a gente tratou ela, foi bem legal, assim, o tratamento que a gente fez e salvou a vida dela, assim, porque ela ia morrer ali, né? Ela já estava quase com sepsemia e aí a médica já entrou com um antibiótico, já medicou, ela assim, Ju, a gente vai ter que abrir esse dedo e... Aí eu disse, não, tu abre, eu vou te ajudando aqui, né? Porque tu é a médica e tal. Dela assim, não, eu não faço isso, tu que vai fazer, eu que vou te ajudar. Ela falou assim, porque eu trato criança, eu não costumo mexer com o pé, tu já tá acostumada? E aí a gente fez a cirurgia, ela foi me orientando ali o que tinha que fazer. Eu disse, mas se tiver que dar ponto, tu vai dar, porque eu não sei dar ponto. Daí tu sutura no final. Daí no fim não precisou, mas foi bem legal, assim, a experiência. Ela ficou com um rombo, assim, no dedo. A gente ficou fazendo curativo todos os dias. Mas melhorou? Melhorou, Depois eles mandaram foto, assim, foi bem legal. Que bom. Ju, nós conversamos aqui, tivemos um bate-papo assim bem bacana. Por mim, eu ficava aqui mais horas conversando, passa muito rápido, né? Passa rápido. Muitas informações aqui no podcast, né? Ju, queria que tu deixasse uma mensagem para quem nunca visitou, nunca foi, né? Ter uma consulta, eu digo uma consulta com uma podologia, né? Que conselho tu dá? Porque as pessoas, elas olham muito aqui, né? Uhum. Mas os pés, que é algo muito sensível e importante também, tem que ter um outro olhar. As pessoas geralmente não têm. Uhum. Só quando passa por algo, como eu passei, para poder dar essa atenção.
E aí, o que tu deixa aqui de recado para essas pessoas? Eu falo assim que é como se tu fosse, tem um médico que é o oftalmo que tem que fazer a rotina, então marca uma podologia e faz uma experiência, né? Pra te ver qual é a diferença, assim, porque às vezes a gente acha que a pedicure é a mesma coisa. Então vai lá, marca uma consulta com uma podóloga que tenha referência, que às vezes boca a boca, conhece alguém que de referência, assim, e experimenta para ver, né? Porque é diferente, né, Teca? E assim, é muito importante a gente estar fazendo essa consulta, porque pra gente ver se a gente tem algum problema, porque a podóloga é quem vai ver se tem alguma alteração de unha, se precisa fazer algum tratamento. Às vezes é um tratamento que precisa ser com dermatologista, então ela já vai encaminhar para ele também. E ela vai ver coisas que às vezes a gente não consegue ver, que a gente acha que tá tudo certo, que nem como aconteceu contigo, né? Que tava ali o problema na tua frente, só que a gente acha que, não, é só uma manchinha, então é isso. Queria te agradecer. Imagina. Queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Quero agradecer a Post TV, que está sempre aqui nos apoiando, nos incentivando, nosso patrocinador, que é a Weber Empreendimentos, né, que é Cidades Inteligentes, do Fernando e da Flávia, eles que moram aqui no meu coração, são os nossos patrocinadores oficiais. Quero muito agradecer. E para encerrar, eu sempre peço, né, uma frase que marcou, que marca a tua vida, a tua trajetória, esse legado, né, para as pessoas aqui. Uma frase que eu levo para minha vida assim é que o certo nunca dá errado e o errado nunca vai dar certo. Então, assim, as ações que a gente toma, assim, que são corretas, então vai levar para um caminho bom, né? E as ações que a gente, às vezes, toma uma decisão que seja ruim, nunca vai levar para o caminho bom, né? Então, a gente tem um caminho, assim, com ética, com respeito, com garra, a gente ir atrás do que a gente quer, mas sempre com respeito, com ética, né? Tipo, do lado certo, né? Sempre ir pelo caminho certo, assim. Então, é essa lição que eu tenho para mim, para o que eu quero levar para os meus filhos também, que na hora que será que eu faço isso? Tipo, é certo ou é errado? Tipo assim, né? Então, é uma frase bem simples, mas que ela tem uma mensagem por trás bem forte, assim, uma né? Uma mensagem linda. É. Muito obrigada, obrigada mais uma vez. Imagina, eu que te agradeço. Obrigada a todos vocês. Esse foi o episódio com a Ju Medeiros, ela que é podóloga de Criciúma, maravilhosa, uma pessoa que eu admiro, fiquei fã dela. O episódio está incrível. Beijo bem grande. Imagina, obrigada, Teca. Eu te adoro também. Também sou tua fã. As duas. Obrigada, tá? Imagina, eu que te agradeço. Que Deus continue te abençoando sempre. E podendo ajudar pessoas como tu me ajudou. Sim, amém.